Oiê! Você sabia que a sua voz também precisa de descanso? Saiba como fazer isso no vídeo de hoje. Obrigado. Descansar a voz depois de um período de uso intenso. Essa é uma das recomendações mais simples e ao mesmo tempo mais eficazes para a gente proteger a nossa voz. É uma medida preventiva para que a utilização da voz não se transforme em um problema de saúde. Você precisa dar à sua voz a oportunidade dela descansar. Quando eu falo de repouso da voz, eu me refiro ao descanso dos músculos da laringe, que são eles os responsáveis pela produção da nossa voz. Agora você imagina, se você é uma pessoa que precisa falar ou cantar durante longos períodos, você é uma pessoa que tem que falar muito, então provavelmente você é um profissional da voz, você tem dependência desse instrumento para poder realizar as suas atividades. Se você fica o dia todo colocando esses músculos para funcionar sem nenhum descanso, você vai colocar toda essa estrutura em fadiga. É uma sobrecarga muito grande. Imagina você fazer academia o dia inteiro, sem parar. Com a voz é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente fala demais, a gente coloca esses músculos laríngeos para funcionar durante longos períodos, chega uma hora em que eles precisam de descanso. E qual que é o jeito mais gostoso de repousar a voz? Dormir. Dormir é bom para o corpo todo. O momento do sono é aquele momento em que a gente recarrega as nossas energias para poder ficar joinha, zerado para o dia seguinte. Isso também vale para a voz. Enquanto estamos dormindo, as nossas pregas vocais elas descansam, elas não entram em vibração, a menos que você seja sonâmbulo, que fale a noite inteira. Mas se esse é o seu caso, provavelmente você não está tendo uma boa qualidade de sono. Onde que eu quero chegar com esse exemplo? Eu quero mostrar que não vale só a quantidade de horas, que isso inclusive varia de pessoa para pessoa. A gente fala mais ou menos 8 horas de sono, só que tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos, que ficam satisfeitos, por exemplo, com 6 horas dormidas. O importante mesmo é que esse sono tenha qualidade. É melhor a qualidade do que a quantidade. Se esse sono for reparador, se ele for suficiente para você acordar bem no outro dia, você já está fazendo um repouso da sua voz. Mas existem outras formas de fazer repouso vocal. Uma delas é você fazer pequenos períodos de descanso no decorrer do seu dia. Descansar a voz depois de um período de uso prolongado, fazer pequenas pausas no trabalho entre um expediente e outro, fazendo silêncio. Enquanto você está no carro ou em algum transporte público voltando do trabalho, aproveite esses momentos para poupar a sua voz. Mas, gente, presta atenção nisso aqui. Poupar a voz é ficar sem falar ou ficar sem cantar. Fazer áudios no WhatsApp é usar a voz. Falar no telefone é usar a voz. Cantar junto com o rádio lá dentro do seu carro é usar a voz. Se você é professor e na hora do intervalo você vai lá para a sala dos professores e em vez de fazer um pouquinho de silêncio para descansar, você vai tagarelar, vai fofocar, isso também é usar a voz. Pegou o que eu tô querendo dizer? A gente faz um monte de uso vocal no nosso dia a dia, independente da atividade profissional, e a gente faz isso sem perceber. Então comece a prestar atenção nesses momentos e aproveite alguns períodos para descansar e ficar em silêncio de verdade, sem usar a sua voz. Tem também o repouso vocal absoluto, que é quando você fecha a boca, passa o zíper e não fala nada. Esse tipo de repouso ele é recomendado em situações bem específicas. Por exemplo, após um uso muito forte, uma sobrecarga muito grande da laringe, um uso vocal muito intenso, ou após cirurgias de laringe, ou também em algumas situações em quadros gripais muito intensos, para você poupar um pouco mais a sua voz. Mas esses casos, geralmente, eles são recomendados pelo médico. Então é o médico que vai dizer o quanto você pode ou deve fazer esse tipo de repouso. Aqui, se a gente for pensar nos famosos, né, vários cantores já tiveram que fazer isso. Anitta, Shakira, bem recentemente, teve que fazer repouso vocal absoluto depois de um problema de saúde. Então, nesses casos, a gente faz o repouso e não fala nada, nada, nada o dia inteiro. Mas será que ficar muitos dias sem falar funciona para a voz? Algumas pessoas acham que isso é bom, que ficar bastante tempo sem falar vai economizar, vai poupar bem a voz, mas isso não é uma realidade.
Os músculos estão aqui para serem usados, gente, mas de uma forma saudável e consciente. Então a gente precisa deixar esses músculos em atividade. Se você fica muito tempo sem usar a voz, pode acontecer de você ter uma queda no seu condicionamento vocal. Com isso você pode perder resistência, flexibilidade, e isso não vai ser bom para a sua habilidade vocal. O mesmo ocorre se a pessoa fica muito tempo sem fazer os exercícios vocais, achando que assim está economizando a voz, porque aí no dia que for precisar eu vou ter mais voz, você pode estar perdendo condicionamento. Essa é uma dica especial para os profissionais da voz, para os cantores que me acompanham aqui e também para os meus pacientes e clientes. Tô de olho em vocês, hein? Perceba que até para descansar a voz tem o jeito certo de fazer. Então saiba dosar os seus períodos de repouso vocal para que você esteja sempre pronto para suas atividades vocais e sem descuidar da sua saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Divulgue entre os seus amigos, curta aqui embaixo para eu saber que você gostou e a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!